dos Advogados do Brasil, hoje no exercício do presidente, em razão do impedimento constitucional do nosso presidente Guilherme Lago. Do início do nosso encontro, essa sessão pública de desagravo em favor dos advogados Marcos de Sônia e também da doutora Carla Cecília. Rogo a Deus que nesse momento esteja conosco e possa nos dar serenidade para prosseguir os trabalhos. Agradeço a presença aqui da diretoria da nossa seccional, as pessoas do Dr. Ricardo Barçum e da doutora Érica Neves. Agradeço a presença do Conselho Federal, aqui que estava com os prerrogativas, do Dr. Cássio José, do Procurador-Geral do Conselho Federal, do Dr. Charles. Agradeço a presença da Comissão de Prerrogativas, do Alfa, do Leonardo Carvalho, a presença também de conselheiros que estão conosco nesses trabalhos. Deixo advogadas presentes, familiares, pessoas interessadas em ser presentes. Nesse momento eu passo a palavra, declaro abertos os trabalhos, informo que os trabalhos terão uma sequência regimental, nós daremos leitura às notas, os agravados terão a oportunidade de se manifestar, eventualmente por 5 minutos. Posteriormente terá a palavra o Dr. Charles, Procurador Nacional de Prerrogativas, e nós encerraremos os trabalhos realizados o objetivo que nos encontra nesse momento. Então, eu passo a palavra ao nosso secretário-geral. Processo número 192.930 de 2013. Requerente Marcos de São. Nota de desagravo. Em cumprimento ao acórdão do Conselho Federal da OAB de folhas 661 e 676 do recurso número 49 de 2015 7366-5. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Espírito Santo, vem a público desagravar o advogado Marcos de São, OAB 15.399, em face dos magistrados Carlos Magno Molan Lima e Flávio Jabur Lima, ressaltando que é prerrogativa do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, sendo reconhecida a violação de prerrogativa nos seguintes termos: tem-se que a conduta dos representados enviar e-mails apócrifos ou valendo-se de pseudônimos ofendendo o representante moral e profissionalmente, solicitar cópia de vários processos em que o requerente atua como advogado, em causa própria ou na defesa de terceiros, ou ainda publicando artigo em blog versando sobre procedimento respondido pelo requerente que sequer chegou a ser objeto de ação penal, configura embaraço e ofensa ao livre exercício profissional do requisitante, merecendo coima por parte desta Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais. É prerrogativa do advogado reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juiz ou autoridade, contra a inobservância de prefeito de lei ou regulamento, sendo reconhecida a violação uma vez que o requerente, ao ofertar manifestação em audiência pública realizada pelo CNJ na cidade de Vitória, em 25 de junho de 2009, narrando fatos supostamente irregulares praticados no âmbito dos juizados especiais de Vila Velha, exercitou referida prerrogativa profissional. Logo, ao narrar fatos ao CNJ, solicitando providências acerca de supostas irregularidades no âmbito dos juizados especiais de Vila Velha e da turma recursal, o requerente nada mais fez senão exercer referida prerrogativa profissional. Nenhuma retaliação ou perseguição pode vir a sofrer por atuar desta forma. É prerrogativa do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, sendo certo que os atos e fatos apontados e cabalmente apurados, sim, revelam gravíssima ofensa ao advogado e à advocacia, sendo intolerável saber que magistrados possam utilizar falsos perfis para, sob o manto do anonimato, assacar apróbrios e infâmias, com prazer afeiçoado à própria vilania ou até
como também no caso em apreço, positivar desdouradas asserções sobre a rigidez psicológica, familiar e moral do profissional, como forma de erodir a sua credibilidade na comunidade em que atua. Tais atos representam abuso de autoridade e não observância dos limites mínimos de urbanidade necessários ao exercício do munus público. O desagravo é prerrogativa do advogado e proporcioná-lo é um dever do Conselho da OAB. É uma das maneiras de se combater a violação das prerrogativas dos advogados, garantias essenciais ao pleno exercício da advocacia, em prol do interesse público na realização da justiça. As ofensas e violações de prerrogativas contra o advogado, quando no exercício de sua profissão e diretamente depreciativas de sua conduta pessoal e profissional, são extremamente graves e impõem o desagravo. Esta sessão pública de desagravo servirá certamente para dissuadir novas agressões ao livre exercício da advocacia, demonstrando a disposição dos advogados do Espírito Santo em lutar contra quaisquer violações às suas prerrogativas e que a OAB sempre estará ao lado deles para defendê-los, quando necessário, e para exigir a punição daqueles que agem em claro desrespeito das leis, da Constituição e das mais fundamentais garantias do cidadão. Vitória, 1º de junho de 2016, Homero Junger Mafra, presidente da OAB. Neste momento eu passo a palavra ao Dr. Marcos Felipe, dado esse desejo. Talvez a gente pudesse fazer a leitura dos dois e depois passar a palavra para o depois, porque aí a gente todo mundo está de acordo. Processo número 201.358 de 2014. Requerente: Carla Cecília Luciano Pinto, OAB 3.442. Nota de desagravo. Em cumprimento ao acórdão do Conselho Federal de folhas 225 e 230, o recurso 49/2015, 7.367-3. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo, vem a público desagravar a advogada Carla Cecília Luciano Pinto, OAB 3.442, em face dos magistrados Carlos Magno Molan Lima e Flávio Jabur Molan, ressaltando que é prerrogativa do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, sendo violação de prerrogativa a recusa da assistência de acusação requerida pela advogada em processo criminal, o que foi reconhecido nos seguintes termos, conforme acórdão do Conselho Federal de folha 226. Comprovado ficou que o juiz Carlos Magno Molan Lima afastara a requerente da atuação em feito criminal, implicando referida postura em verdadeira afronta à lei processual penal, porque a aceitação ou não do assistente de acusação não fica ao alvedrio do magistrado. O mote decorre do fato da advocacia ter sofrido perseguição após apresentar denúncia de fraude processual ao CNJ, o que levou o juiz Carlos Magno Molan a determinar a quebra de seu sigilo telefônico, afora ter sofrido ações penais por difamação e denunciação caluniosa e ações por danos morais, com condenação em indenizações superiores a R$ 64 mil, ajuizadas pelo referido juiz e pelo juiz Flávio Jabur Molan. É prerrogativa do advogado reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juiz ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento, sendo reconhecida a violação, uma vez que não se pode punir ou responsabilizar o advogado que, embasado em documentos, protocola a representação perante Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e Conselho Nacional de Justiça, CNJ, conforme acórdão Conselho Federal, folha 226, fundado no parecer, e folha 362. É prerrogativa do advogado exercer, com liberdade,
a profissão em todo o território nacional, sendo certo que os atos e fatos apontados e cabalmente apurados, sim, revelam gravíssima ofensa ao advogado e à advocacia, sendo intolerável saber que magistrados possam utilizar falsos perfis para, sob o manto do anonimato, assacar opróbrios e infâmias, com prazer afeiçoado à própria vilania ou, até, como também no caso em apreço, positivar desdouradas asserções sobre a rigidez psicológica, familiar e moral do profissional, como forma de erodir a sua credibilidade na comunidade em que atua. Tais atos representaram abuso de autoridade e não observância dos limites mínimos de urbanidade necessário ao exercício do mundo público. O desagravo é prerrogativa do advogado e proporcioná-lo é um dever do Conselho da OAB. É uma das maneiras de se combater a violação das prerrogativas dos advogados, garantias essenciais ao pleno exercício da advocacia em prol do interesse público na realização da justiça. As ofensas e violações de prerrogativas contra o advogado, quando no exercício de sua profissão e diretamente depreciativas de sua conduta pessoal e profissional, são extremamente graves e impõem o desagravo. Esta sessão pública de desagravo servirá certamente para dissuadir novas agressões ao livre exercício da advocacia, demonstrando a disposição dos advogados do Espírito Santo em lutar contra quaisquer violações às suas prerrogativas e que a OAB sempre estará ao lado deles para defendê-los, quando necessário, bem como para exigir a punição daqueles que agem em claro desrespeito das leis, da Constituição e das mais fundamentais garantias do cidadão. Vitória, 1º de junho de 2016, Homero Jungemar, presidente da OAB Espírito Santo. Então, nesse momento, está confiada a palavra do Marcos da Comissão, doutora Clara Cecília Luciano, para se manifestarem a favor. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os colegas o apoio recebido, colegas que não estão aqui presentes, pessoas que procuraram a nossa causa, viram o quanto a injustiça estava sendo feita. E eu agradeço a todos a presença, o momento. Boa tarde a todos. Inicialmente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Muitíssimo obrigado à presença dos conselheiros federais, do Tiago Dias, do Cássio, que vieram do Brasil prestigiar a OAB Espírito Santo. Obrigado à presença dos conselheiros seccionais, do Dr. Glauco, da Simone, vice-presidente, todos os demais, dos quais eu lembro. Gostaria de dizer também que são quase 8 anos de muita luta para tentar fazer um pouco de justiça nesse tipo de situação, em que o advogado tenta exercer com liberdade a sua profissão e encontra diversos óbices. No nosso caso, não só óbices processuais, mas também óbices a tentar desmerecer, a erodir, como disse o Conselho Federal, a nossa credibilidade no seio da comunidade em que nós atuamos. Foram assacadas ofensas de forma anônima, depois identificadas essas ofensas, e isso se espalha e depois é muito difícil controlar isso. Inclusive, o objeto desse desagravo, ou um dos objetos desse desagravo, é reparar a questão das ofensas anônimas que foram feitas a nós. Ontem, ofensas foram reiteradas de forma nominal. Uma das autoridades ofensoras, que eu não vou citar aqui porque eu não quero agravar a situação, mas tem que ser feito registro, publicou uma nota pública
reiterando ofensas e novamente inserindo a minha família nesses problemas. Foi dito nessa nota, como isso é uma mentira, como isso é um absurdo, eu vou repetir o que foi dito pela autoridade ofensora ontem. Ele disse que eu, em meu passado, já agredi fisicamente a minha genitora que está aqui presente. Isso é verdade, senhora minha mãe? Uma das mentiras mais deslavadas e descaradas que eu já vi. É suficiente. Então eu só quero registrar que estão sendo reiteradas as ofensas para nos desmerecer, para nos desacreditar. Eu requeiro formalmente até o Conselho Federal da OAB e a Seccional do Espírito Santo que tome providências, porque se nós estamos aqui para que haja um basta nisso, como é que ontem se reiteram as mesmas ofensas? Inclusive fazendo menções à OAB, dizendo que a OAB não está... Enfim, eu não vou entrar no mérito, quem quiser que veja. A questão é, isso tem que acabar. Tem que acabar. E esse ato, eu acho que um dos objetivos não só reparar moralmente os advogados ofendidos e violados em suas prerrogativas, como também pôr um fim nisso. Isso tem que acabar. Essas perseguições têm que acabar. O Conselho Federal, quando fez o processo, quando processou, né, e julgou os autos da doutora Carla Pinto, né, por unanimidade, escreveu lá, e eu cito entre aspas, que a doutora Carla sofre, entre aspas, evidente perseguição judicial. Não sou eu que estou dizendo, foi o Conselho Federal que disse. Então isso tem que acabar. Nós, advogados, temos que ter independência e liberdade para atuar. E nós estamos com medo. Várias pessoas não vieram aqui hoje porque estão com medo de serem vistas aqui e depois sofrerem represálias lá dentro. Eu estou falando mentira? Não. Muitos colegas se manifestaram solidários à causa, queriam estar aqui conosco, mas tem medo, e com razão tem medo, porque nós que não tivemos medo e fomos enfrentar, talvez, não é nem falta de medo, nós somos de uma forma talvez assim ingênua, nós somos de uma forma acreditando, né, que as prerrogativas legais, né, elas realmente valiam, nós fomos exercidos e descobrimos que encontramos, na verdade, a covardia, encontramos o arbítrio. Então, os colegas não vêm aqui hoje, muitos deles, porque estão com medo. E o Conselho Federal precisa acabar com isso, especialmente aqui no Espírito Santo. Então, eu requeiro, especialmente com relação às reiterações que já estão circulando nos grupos. O doutor Diogo me falou que está circulando até no grupo dos conselheiros seccionais. Todos estão sabendo. Todos estão sabendo. Aqui, ó, a prova. Todos. A minha família já fez ata Nacional. Já fez ata notarial em cartório para preservar a prova, para as providências que a família também vai tomar, porque não é possível se reiterar, não uma, não duas, não 5 vezes, que eu sou agressor da minha mãe. O que tem a senhora minha mãe com essa situação? A não ser que queiram realmente, como disse o Conselho Federal, erodir a nossa credibilidade. Porque dizendo que o Marcos é um agressor de mãe, o que é uma mentira, qual é cliente que vai querer me procurar? Que cliente vai querer me contratar? Porque vão achar que eu sou um boçal. Eu não sei nem como qualificar uma pessoa que faz uma coisa dessas, uma mentira dessas. Então, por favor, isso acabe, que o Conselho Federal nos ajude a acabar com isso. Por favor. Muito obrigado a todos. Colegas advogadas, colegas advogados. Eu gostaria de dizer hoje que é uma satisfação. Nós não podemos admitir que situações que tenham ocorrido aqui no Estado do Espírito Santo comprovadamente se repitam. É preciso que cada um de nós advogados, cada um de nós colegas aqui presentes, e até os que não estão, mas que tomarão conhecimento desse fato,
sintamos na pele que uma violação à prerrogativa de um advogado não é a violação à prerrogativa daquele indivíduo, mas é uma violação à prerrogativa do exercício desassombrado e livre da nossa profissão. As prerrogativas, elas são o horizonte que nos permite agir de forma livre, de forma desassombrada, na defesa daqueles que nos constituíram para assim proceder. E eu sempre faço questão de registrar a prerrogativa em que pese está corporificada na pessoa do advogado. Ela não é do advogado, porque raramente o advogado atua em causa própria. O advogado, sempre que está atuando em juízo, ele atua em nome de. Tanto é que as nossas petições dizem: fulano de tal, por seu advogado, que essa escreve, vem dizer a Vossa Excelência que... E aí nós falamos em nome daquele que representamos. Portanto, prerrogativas dos advogados são prerrogativas do cidadão. É o cidadão que é ofendido quando as prerrogativas são desrespeitadas. São os direitos fundamentais do cidadão. São os direitos mais preciosos que se tem no Estado Democrático de Direito. E desrespeitar a prerrogativa é atentar contra o Estado Democrático de Direito. E estamos nós aqui hoje, o companheiro Cássio e eu. E gostaria muito de estar aqui o nosso presidente Cláudio Lomacki, que nos deu a determinação de, representando a ele e ao Conselho Federal, vir aqui externar de forma clara, de forma retumbante, de forma visível, que a advocacia não se curvou, não se curva e não se curvará àqueles que acham e que pensam que estão acima que estão acima das leis, que estão acima de todos e que estão inclusive, no lugar de Deus. Aliás, falar em Deus, os antigos romanos acreditavam que os magistrados, eles eram representantes dos deuses na terra. Essa crença já de muito foi superada. Ninguém mais acredita nisso, mas alguns ainda acreditam. E a estes que ainda acreditam, se tivessem fazendo o seu papel, se tivessem judicando, se tivessem dando a prestação jurisdicional de forma isenta, de forma legal, de forma justa, talvez, Marcos, não tivesse tanto tempo para estar nas redes sociais a fazer justificativa de atos que a advocacia repudia e enfrentará veementemente. A defesa das prerrogativas é determinação do nosso presidente, é conceito nosso, é incorporado na nossa atividade, ela sempre será feita de forma altiva, altaneira, inarredável e desassombrada. Não nos intimidarão quaisquer ações que possam ocorrer. E ainda que alguns soldados venham a tombar nessa batalha, não tenho dúvida nenhuma que nós seremos vitoriosos. É esse o registro que nós fazemos aqui nesse momento. Asseguramos ao Dessone e à doutora Carla todo o apoio do Conselho Seccional, que está autorizado pelo nosso presidente Homero Mafra, e também do Conselho Federal, autorizado por nossos conselheiros. Aliás, o Conselho Federal já, inclusive, já externou essa disposição de que estaremos, como disse, inarredável ao lado da defesa das prerrogativas, que não são deles, são nossas prerrogativas. São as prerrogativas de todos nós, advogados, que deveremos sentir, caso e admitindo apenas por amor ao debate, que não estejamos sentindo, porque tenho certeza que todos aqui estão sentindo a mesma indignação que sente o Marcos, que sente a Carla, que sente o Carlos, que sente os nossos conselheiros estaduais, mas a gente deve, de forma mais nítida, externar essa indignação e demonstrar que nós vamos lugar nenhum. Fica aqui o registro nosso do Conselho Federal, o registro do Conselho Seccional e a certeza de que nós estaremos sempre na defesa das prerrogativas. Não do Carlos, não do Marcos, não da Carla, repito, mas da prerrogativa dos advogados, garantindo de forma desassombrada, de forma segura e de forma tranquila o livre exercício da profissão. Com isso, eu encerro a minha fala e faculto
oportunidade. Dispensa maiores reflexões sobre o que é prerrogativa e a relevância disso para nós profissionalmente, porque os discursos que foram feitos são mais do que suficientes. Eu gostaria de encerrar, na verdade, deixando o gancho da fala do Dr. Marcos Nisson. Isso precisa acabar. A gente precisa conseguir botar um ponto final nessa história e recomeçar. Nós vivemos tempos muito turbulentos. Nós precisamos continuar vivendo e construindo pontes. Esse caso é um episódio entre 2 magistrados e 2 advogados. Outros episódios de maior repercussão ocorrem no dia a dia. Cada um deve ser combatido dentro da sua razoabilidade, dentro da sua responsabilidade, nós estamos atentos a isso. Demais, nós precisamos pensar que hoje nós precisamos realmente construir pontes. Precisamos dialogar. Isso não representa uma discórdia ou um rompimento entre advocacia e magistratura, ou entre advocacia e poder judiciário. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais fortalecer nossas alianças, nós precisamos cada vez mais trabalhar em prol do jurisdicionado. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui à toa. A magistratura não está aí à toa. Nós precisamos encontrar este meio caminho, um caminho de paz, um caminho de pacificação, um caminho de maior valorização dos interesses da parte do jurisdicionado, que, aliás, hoje em dia está sofrendo muito com algumas deficiências que o Estado nos apresenta. De maneira que eu desejo ao doutora Carla Cizeno que tenha sorte, que tenha sucesso, que possa retomar a sua advocacia de forma serena, de forma pacífica, e aos magistrados também, que possam refletir, que esse acontecimento nos sirva a todos de uma grande lição, mas de uma grande lição para um amanhã melhor. Que possamos deixar para trás essas buscas e prosseguir de uma forma útil, de uma forma empreendedora para o jurisdicionado, que é, na verdade, a grande razão de estarmos todos aqui. Bom, muito obrigada pela presença de todos.